Bom dia, gente. Bom dia aos colegas aí de todos os locais que estão assistindo o curso aqui do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês e nessa minha primeira aula dessa semana eu vou falar sobre áreas, que corresponde ao capítulo 5 do livro Temas e Problemas Elementares. E eu, para começar a discutir esse assunto, eu vou iniciar com um exemplo, que é um problema da OBMEP 2005, do nível 2. O nível 2 é para alunos que estão na 7ª e na 8ª série. Significa que esses alunos não necessariamente já aprenderam coisas como o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, essa é a situação do problema. É dado um quadrado ABCD, dividido em 16 quadradinhos iguais. E aí, pelos pontos E, F, G e H, né, que são pontos que estão dividindo os lados aí na razão de 3:1, se traça um polígono que o enunciado já diz que é um quadrado. Tá? E aí pergunta duas coisas. Né? Primeiro, que fração esse novo quadrado EFGH representa da área do quadrado original. Tá? E depois pergunta o quadradinho sombreado que fica lá dentro desse quadrado. Na verdade, pergunta qual é a área dele a partir da área do quadrado original, mas na verdade a pergunta podia ter sido também qual é a razão entre a área dele e a do quadrado original. Tá? Então, na verdade, há dois níveis de pergunta aqui. Tá? Primeiro é como vocês resolveriam um problema, tá? É uma pergunta. Mas depois, como é que a gente espera que um aluno, por exemplo, do início da 7ª série, resolva esse problema? Tá? Como é que a gente faz para relacionar as áreas do quadrado original, ABCD, e do quadrado EFGH? Sugestões? O que vocês fariam? É um palpite meu, tá? Mas eu diria que muitos de vocês, tá, para resolver esse problema, recorreriam ao Teorema de Pitágoras. Tá? No seguinte sentido, se eu, por exemplo, chamar esse comprimento de cada um desses quadradinhos aqui de A, por exemplo, podia chamar de 1, tá? Mas vamos chamar de A. É muito fácil calcular qual é o lado do quadrado EFGH em função de A, né? Porque eu vou ter A (3A), Teorema de Pitágoras me fornece esse comprimento, tá? Aí eu sei qual é o lado desse quadrado, sei qual é o lado do quadrado original, tá? E consigo calcular qual é a razão entre as áreas deles, tá? Quem acha que essa seria a maneira como vocês resolveriam esse problema caso tivessem que enfrentá-lo? Essa é a solução mais natural? Mas tudo bem. A pergunta é como os alunos vão resolver. Um aluno de 7ª série vai ter que usar outras estratégias, porque em muitos casos
ele não vai conhecer o Teorema de Pitágoras, não vai saber trabalhar com os números irracionais que vão surgir aqui do cálculo aqui dessa hipotenusa, tá? Mas estou dizendo que nós, como pessoas que têm um treinamento assim até mais quantitativo, tá, do que qualitativo em matemática, tenderíamos, eu acho, tá, se a gente fizesse aqui, desse esse problema para vocês, a maior parte de vocês ia resolver desse modo, tá? Usando o Teorema de Pitágoras para calcular esse lado, tá? E fazendo dessa forma. Mas esse problema, tá? E problemas desse tipo são e podem ser bastante explorados aí para trabalhar com o conceito de áreas durante todo o ensino fundamental. Tá? Esse problema pode ser resolvido, tá, usando fatos geométricos a respeito de áreas, tá, que são muito mais elementares do que o Teorema de Pitágoras. Tá? Que, aliás, essa outra solução aqui que a gente vai dar, na verdade, é uma estratégia para demonstrar o Teorema de Pitágoras. Quer dizer, tem a ver, inclusive, com as demonstrações originais aí do Teorema de Pitágoras, como acho que a gente viu no curso passado. Mas, então, quais são as ideias bastante elementares que permitiriam a um aluno, por exemplo, do início da 7ª série, que nunca viu o Teorema de Pitágoras, resolver esse problema? Quais são as coisas mais fundamentais que a gente sabe a respeito de áreas? Duas coisas são fundamentais, tá? Então, as primeiras dados fundamentais a respeito de áreas, tá, são as seguintes. Primeiro, figuras congruentes têm áreas iguais. Tá, então, mesmo sem a gente definir formalmente área, tá, a gente certamente quer definir área de tal maneira que se você tem duas figuras que possam ser, por exemplo, superpostas, tá, que elas tenham a mesma área. Tá? E a segunda propriedade fundamental, que eu vou ilustrar a partir de uma figura, é que se você tem um polígono qualquer, ou mais geralmente uma figura qualquer, tá, e decompõe essa figura em duas outras, que a área dessa figura formada por essa união, tá, é igual à soma das áreas das partes que a constituem. Tá? E isso, tá, é tudo o que a gente necessita para resolver esse problema. Tá? Então, qual é a estratégia, então, que era esperada aí de um aluno de 7ª série, tá, que, portanto, não tem aí o Teorema de Pitágoras, para resolver esse problema? Então, a área do quadrado, tá, em amarelo, tá, é igual à área do quadrado completo, tá, menos... Então, na verdade, tem várias maneiras aí possíveis aí da gente raciocinar aqui nesse problema. Tá? Mas essa área aqui que eu assinalei, tá, ela pode ser avaliada como uma fração, tá, do quadrado completo. Então, qual é a fração que essa área aqui que eu assinalei representa do quadrado completo? Então, o que a gente vai utilizar como base aqui é esse retângulo. Tá? Pega esse retângulo.
esse retângulo que está em verde, ele é formado através da seu corte através de uma diagonal, tá? Essa diagonal decompõe o retângulo verde, tá, em dois triângulos retângulos congruentes. Tá? No caso, a ideia era até que o aluno tivesse a ideia intuitiva aqui de congruência. A situação mais familiar aí de congruência é essa, de você pegar um retângulo, dividir pela diagonal e formar duas metades que são claramente congruentes, ou seja, podem ser levadas a coincidir, não no plano, você precisa fazer sair aqui do plano, mas é algo que você vira do outro lado, você consegue superpor, tá, essas duas partes aqui. No caso né? No caso você pode rodar diretamente aqui, tá? É só rodar. Enfim, nós sabemos calcular que o triângulo em verde, tá, corresponde, tá, a metade. Então, que área é essa? Essa área é metade da área do retângulo em verde. Tá? E o retângulo em verde corresponde a uma fração conhecida, fácil de calcular, do quadrado total. Né? Por quê? O quadrado total é formado por 16 quadradinhos e o retângulo é formado por 3 deles. Tá? Então, isso aqui é igual a 1/2 de 3/16 do quadrado original. Certo? Portanto, a fração correspondente a este pedacinho que está aqui, tá, é igual a 3/32 do quadrado completo. Ok? Note que o que eu estou fazendo é uma possível maneira aqui de você abordar, mas tem várias outras estratégias. Você pode pegar esse quadrado aqui dentro e considerar não a região que está sendo excluída, mas, por exemplo, o que é muito interessante, tá, aí nesses problemas, né, é que a gente dá margem a muitas maneiras de resolver. Então, o aluno pode, no lugar de pensar nesse retângulo aqui de fora, pensar dessa outra forma aqui, ó, tá? Ver que forma 4 desses mesmos triângulos, tá? Mais esse que fica, o quadrado que fica aqui dentro. Tá? Então, esses problemas são bastante interessantes porque eles permitem, tá, que o aluno possa resolvê-los, tá, de várias formas. Tá? Então, nessa nossa estratégia de solução, concluímos que cada um desses pedaços é igual a 3/32. Logo, se eu quero saber qual é a área aqui do quadrado amarelo, tá, o que ele representa da área total? Ele vai ser o quadrado total, 1 menos 4 vezes 3/32, certo? Cada um desses. Isso vai ser 4 menos 3/8, tá? Portanto, igual a 5/8 da área do quadrado original ABCD. Ok? Isso sem precisar, tá, da gente utilizar nem fórmulas específicas de áreas, tá, nem resultados como o Teorema de Pitágoras, tá, que envolvem, se você coloca o Teorema de Pitágoras aqui em ação, você vai ter que passar aqui por um raiz de 10, por exemplo. Né? Achar um raiz de 10, elevar ao quadrado, tá? E tem uma solução que não necessita, tá, utilizar essa estratégia. Tá? Então, eu vou deixar
o problema para vocês pensarem depois, tá? Se vocês encontram outras soluções, outras estratégias, tá? Para resolver esse problema, mas eu quis começar com ele, tá? Para ilustrar, tá? Esses dois fatos a respeito de áreas, que foram as únicas coisas que a gente usou aqui, foram realmente esses dois fatos, tá? Que quando você decompõe uma figura em partes, a área do todo, tá, é a soma das áreas das partes, tá? E que partes congruentes, tá, têm necessariamente a mesma área. Tá? Então, vocês hoje, na sessão de exercícios, então vocês vão notar depois que todos os exercícios aí com os quais vocês vão trabalhar hoje à tarde são de outros problemas aí da OBMAP, tá? E vários deles exploram esse mesmo tipo de ideia. Tá? E essas duas propriedades são a ferramenta que a gente utiliza, tá, para instituir as fórmulas de área. Tá? Então, as fórmulas de área aí dos polígonos mais usuais, acho que agora a gente pode apagar a figura, elas, na verdade, são instituídas, tá, a partir dessas duas propriedades fundamentais, tá, e da escolha, tá, de uma unidade de área. Então, você chega às diversas fórmulas das áreas das figuras planos, tá, usando esses dois fatos, tá, e usando, tá, uma escolha que você faz, que a partir do momento que você elege uma unidade de medida, tá, você forma um quadrado unitário, tá, e a gente fixa esse quadrado como tendo área igual a 1. Tá? Então, isso é uma definição. Tá? Nós elegemos, tá, o quadrado unitário para ter área 1, tá? E a partir daí, tá? Então, na verdade, esses três fatos que estão aqui são os axiomas, tá? São os postulados, tá, que vão nos conduzir para as fórmulas de cálculo de área. Tá? E aí, a partir dessas três propriedades, nós podemos encontrar as áreas das figuras mais comuns. O ponto mais crucial é o ponto mais, digamos, mais elementar. Tá? Eu estou aqui com tá, livro, uma folha de um livro de ensino fundamental, que eu não vou dizer qual tá? Mas é o que boa parte dos livros fazem. Tá? Esse, aliás, é um bom livro, tá? Não é, mas quase todos os livros, tá, fazem assim. Para achar a área do retângulo, pega um exemplo. Então, no caso desse livro, o retângulo escolhido, tá, tem lados 7 e 2. Tá? Aí, o que é feito aqui, naturalmente, é dividir 7 e 2 aqui, não está muito na proporção, não. Tem que ser um pouco mais, eu acho. Um pouquinho mais. 7, só para me dar trabalho, 7 aqui. Sei lá, não está muito boa a figura, não, mas você divide esse retângulo que tem lados 7 e 2, tá, através de linhas horizontais e verticais, tá, em 7 vezes 2 quadradinhos de lado 1. Tá? Então, a área é igual a 7 vezes 2. Tá? E aí aqui tinha unidade, né? Que é 7 centímetros, 2 centímetros. Essa área vai ser 14 centímetros quadrados. Tá? E a partir daqui, se conclui que a área, no caso geral, é igual a base vezes a altura. Tá? Muito bem. Se você ficar, tá, num contexto, tá, em que os números
com que você vai trabalhar são todos números inteiros, tá? Nada contra. Tá? Então, esse exemplo que está aqui, tá? É um exemplo que serve perfeitamente para a gente entender o que acontece com a área do retângulo quando ele tem lados inteiros. Tá? Então, quando você tem, se isso aqui não fosse 7, tá? Mas fosse um número m inteiro, e aqui não fosse 2, mas aqui fosse um número n inteiro, eu subdividiria esse lado em m pedacinhos, esse aqui em n pedacinhos, teria um total de m vezes n, o argumento não tem o menor problema. Tá? O que não é muito honesto, tá? É você fazer isso, e aí, 2 exemplos depois, você pedir para calcular a área de um retângulo de lados 1,6 centímetros e 1,5 centímetros, por exemplo. Tá? E aí, sem qualquer comentário, tá? Usar a mesma fórmula que foi feita anteriormente. Tá? Que eu acho que você fazer isso, tá? Dar um mau exemplo da generalização, tá? Em matemática. Então, muitas vezes os livros demonstram um caso particular mais simples, tá? E mostram, então, assumem que quando vale naquele caso particular simples, então vai valer nos casos mais complicados. Tá? Então, eu acho que a primeira vez que você faz algo desse tipo, tá? Vale a pena perder um tempinho para explicar por que essa fórmula que nós deduzimos aqui para números inteiros continua valendo no caso de você ter lados expressos por números, aqui números decimais. Tá? Na verdade, mais geralmente, por lados expressos por números racionais. Tá? Então, como é que a gente pode convencer os alunos de que, se eu tiver um retângulo de lados 1,6 e 1,5, que eu posso continuar calculando a área multiplicando 1,6 por 1,5. Como é que a gente convence os alunos aí disso? Porque se é 1,6 e 1,5, você vai tentar formar um quadrado aqui, aí sobra um pedaço de um quadrado aqui de um lado, um pedaço do quadrado aqui do outro, a gente não pode fazer por contagem. Certo? O que a gente faz, então? Uma alternativa, tá, é mudar as unidades. Tá? Tudo bem, a gente pode fazer isso, mas isso é equivalente, na verdade, tá? Passar para milímetro, na verdade, significa a gente eleger temporariamente uma outra unidade de medida. Tá? E eleger temporariamente essa outra unidade de medida, tá, no fundo, significa o seguinte: o quadrado de lado 1 não é o instrumento mais adequado para medir a área desse retângulo, porque ele não é contido um número inteiro de vezes nos lados desse retângulo. Tá? O que eu faço? Eu vou subdividir, tá, os lados aqui desse meu quadrado de tal maneira, tá, que eu obtenha um quadradinho, tá, cujo lado caiba completamente, tanto no sentido do comprimento, quanto no sentido da largura. Tá? Nesse caso, né, em que a gente está trabalhando aqui com números decimais, qual é a unidade natural, tá? Qual o tamanho natural aqui desse quadradinho? Em vez de trabalhar com um quadrado de lado 1, trabalho com um quadrado de lado 1/10, né? Quadrado de lado 0,1. Então, se eu pegar esse meu quadradinho e dividir em 10 pedacinhos de lado 0,1, tá? Então, o que vai acontecer com a área do meu retângulo? A área do meu retângulo
Tá? Agora, eu vou ter 16 quadradinhos na horizontal e vou ter 15 quadradinhos na vertical. Certo? Então, a área do retângulo é igual a 16 vezes 15 a área do quadradinho. Ok? Por outro lado, se você olha aqui o meu quadrado unitário, quantos quadradinhos estão contidos aqui nesse quadrado unitário? 100, certo? Então, 100 quadradinhos corresponde, tá, à área do quadrado grande, que é igual a 1, tá? No sistema de unidades aqui que a gente está escolhendo. Tá? Conclusão. Quanto é que vale, então, a área de um quadradinho desses? Vale 1/100º da nossa unidade de área. Certo? Então, eu vou ter 16 vezes 15 vezes 1/100º da nossa unidade de área. Tá? Se eu pegar esse denominador 100, né, que é 10 vezes 10, tá, e distribuí-lo aqui sobre o 16 e o 15, tá, isso vai dar 16 sobre 10, que é 1,6, e vai dar 15 sobre 10, que é 1,5. Tá? Então, de fato, a gente conclui que se os lados, tá, são expressos aqui por números decimais, é claro que esse meu argumento, tá, vale toda vez que esses lados sejam expressos por números racionais. Tá? Porque sempre que eles forem expressos por números racionais, tá, significa que eu posso encontrar um denominador comum para esses lados, tá? E esse denominador comum é que vai me dizer em quantas vezes eu devo dividir o meu quadrado unitário, de tal maneira que aquele pedacinho caiba um número exato de vezes, tanto no comprimento quanto na largura. Tá? Então, de fato, tá, a nossa fórmula instituída para o retângulo vale, tá, para quaisquer retângulos que tenham lados dados por números racionais. Tá? Na verdade, essa fórmula vale, tá, para essas medidas, tá, dadas por números reais quaisquer. Mas é claro que a gente está falando de ensino fundamental, tá, e você está falando disso aqui na 7ª série, tudo, tá, esse não é o momento aí de você discutir, tá, o que acontece aqui quando os números são irracionais. Tá? Isso realmente uma discussão para, se for feita, para um momento posterior, tá? Não é no ensino fundamental. Na verdade, do ponto de vista prático, né, toda vez que você vai calcular a área de um retângulo em que você faça medições, os números que vão aparecer vão ser números racionais. Tá? Eu nunca medi um retângulo que eu tenha achado, esse lado vale raiz de 5. Tá? Quando você usa um instrumento de medida para medir um comprimento, você sempre usa um número racional correspondente lá ao instrumento de medida que você está utilizando. Tá? Mas realmente, na minha opinião, parar, tá, no caso em que os números são inteiros, tá, sem fazer esse passo, tá, é um pouco inadequado. Tá? Não é difícil a gente explicar por que a nossa fórmula vai continuar a valer, tá? Mesmo que essas medidas sejam expressas, por exemplo, por números decimais, que é o que acontece quando você faz uma
medição com um instrumento. Tá? Bom, a partir daí, né, esse na verdade é o ponto mais delicado, né? A partir daí, as áreas aí das figuras mais usuais, né, são uma aplicação dessa discussão aí relativa à área do retângulo, tá? E desses dois princípios, né? Então, por exemplo, se você está falando de paralelogramo, um paralelogramo de base B e altura H, a área é igual à área da base vezes a altura, porque a gente consegue se convencer de que esse paralelogramo de base B e altura H, tá, ele tem a mesma área que um retângulo com a mesma base e a mesma altura, né? Então, você traça as alturas relativas aqui a dois vértices do paralelogramo, tá? Esses dois retângulos que estão aqui são congruentes. Por exemplo, porque tem, pelas propriedades aí do paralelogramo, né, eles são triângulos retângulos com a mesma hipotenusa, tá, um dos ângulos agudo coincidente, logo eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles têm a mesma área. Tá? Então, o que você está tirando daqui, você está acrescentando aqui. Tá? E esse novo retângulo também continua, novamente, por causa da propriedade de congruência, tendo a base igual a B. Tá? Então, daqui, a área do paralelogramo é igual ao comprimento da base multiplicado pela altura. Tá? Também sai daí as fórmulas mais conhecidas, mais exploradas aí no ensino fundamental, né? Então aqui a área é igual a base vezes a altura para o paralelogramo, tá? E sai daqui também a fórmula das áreas de triângulo e trapézio, né? Que completam aí, digamos, o formulário mais básico relativo a áreas, tá? Então, o argumento aqui para o triângulo é que se você traça paralelas por um vértice por dois vértices aos lados opostos, a figura que você forma ao fazer isso, tá, é um paralelogramo, cuja área a gente acabou de calcular. E o nosso triângulo original e esse outro que fica formado do outro lado da diagonal, tá, esses dois triângulos são congruentes. Tá? Porque tem lados respectivamente congruentes. Então, tem a mesma área, logo cada um deles tem metade da área do paralelogramo, tá? Daí resulta a fórmula da área igual a base vezes a altura sobre 2. Tá? Propriedade direta. Da mesma maneira, né? Se eu tenho um trapézio de bases Bzão e Bzinho, tá? E altura H, eu calculo a área desse trapézio, tá? Usando o que eu acabei de fazer aqui no triângulo, né? Então, traço, por exemplo, uma diagonal. E com isso, eu formo dois triângulos que têm a mesma altura relativa aos lados horizontais. Tá? É sempre bom esclarecer, porque os alunos, que a base não necessariamente é o lado de baixo
do triângulo, né? A base é o lado que você eleger, tá? A base é só uma referência. Então, na verdade, a fórmula bases vezes altura sobre 2, é bom dizer para os alunos que essa fórmula significa que você pode calcular a área de um triângulo escolhendo um lado qualquer, que você vai chamar de base, tá? E multiplicando pela altura relativa a esse lado, dividindo por 2. Tá? É óbvio, parece óbvio, mas é necessário, em algum momento, a gente chamar a atenção aí dos alunos para que a gente evite certas distorções, né? Por exemplo, uma figura como essa aqui, que figura é essa aqui? Que figura é essa aqui? Isso mesmo, se você perguntar na rua, que é a maior parte das pessoas, isto é um losango. Tá certo, tá? Não é que esteja errado, tá? Mas as pessoas dizem que é um losango, tá? Que é uma informação mais incompleta do que um quadrado, porque estão acostumados a ver um quadrado apoiado no lado, tá? Enfim, base não é o lado que fica embaixo do triângulo, é o lado que você elege para usar como referência. Enfim, para calcular essa área, tá? A gente tem dois triângulos de mesma altura, então essa área é igual à área do primeiro triângulo mais a área do segundo triângulo. Tá? Porque, em geral, essa fórmula é escrita, né, colocando o H em evidência e obtendo um segmento igual a base mais base sobre 2, que é a tal da base média. Tá? Mas a fórmula é isso aqui. Tá? É só através da decomposição, tá? Em dois triângulos. Tá? Mas nem sempre você usar cegamente aí as fórmulas, tá, de área, tá? Você pega um problema, vou ter que achar a base, a altura e fazer um cálculo, tá? É a melhor estratégia para você resolver um determinado problema. Às vezes, aquelas duas propriedades lá iniciais, tá, das figuras congruentes, tá, e de composição e decomposição, tá, são coisas que levam a soluções, muitas vezes, mais elegantes, tá, mais simples. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá, e aí, baseado aí nesse exemplo, vou fazer alguns lembretes, tá, de alguns fatos que são mais ou menos óbvios, são consequências aí dessas fórmulas que a gente tem aqui, mas que costumam ajudar bastante aí na resolução de problemas. Então, o problema que vou propor para vocês, na verdade, é um exemplo aí do livro. Tá? Tem um triângulo, tá? Não desenhar de novo, para vocês não pensarem que é um triângulo retângulo. Um triângulo cuja área é dada. Tá? A área desse triângulo é 30 centímetros quadrados. Aí você pega um lado, divide num certo número de partes, acho que 3 partes. Outro se divide em 4 partes. Tá? E aí, forma um triângulo. Deixa eu ver qual é exatamente o que... Aí o... Bom, tanto faz. Então não é exatamente do livro. Quero saber qual é a área desse triângulo aqui. Qual é a área desse triângulo aqui que eu assinalei?
Então, uma pessoa que é assim muito focada, muito presa à utilização de fórmulas, tá, vai pensar do seguinte modo: se eu quero calcular a área desse triângulo, eu vou ter que calcular qual é a base e qual é a altura dele. O problema é que não dá para calcular a base e a altura absolutamente desse triângulo, porque não foram fornecidos elementos métricos do triângulo original separadamente, só foi fornecido a área. A gente até consegue, de fato, relacionar a base e a altura desse triângulo com base e altura do triângulo original, tá? Usando semelhança, tá? Etc. Mas, na verdade, tem uma solução que é mais elementar do que isso, tá? E que se baseia em duas observações bastante simples, tá? Mas que vale a pena a gente perceber. Tá? Então, a primeira observação é que se você tem um triângulo que tem uma... Essa não é exatamente a propriedade que a gente vai utilizar aqui, tá? Mas observação também relacionada a esse fato. Você tem um triângulo, tá? E faz... Então, em que a base é mantida fixa, tá? E no qual o vértice oposto pode passear aqui sobre uma reta, tá? Que é paralela a essa base, tá? Então, qualquer triângulo que você forme escolhendo esse vértice sobre essa reta, qualquer um desses triângulos, todos eles têm a mesma área. Tá? Por quê? Mesma altura. Tá? A base é a mesma, tá? E a altura também é a mesma, porque eu estou escolhendo esse vértice, tá? Todos eles sobre essa mesma reta. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que se você chama isso aqui de A e B, e aqui eu tenho C1, C2, C3, a área de ABC1 igual à área de ABC2, etc. Tá? Qualquer que seja a posição que você tenha esse vértice sobre essa reta, a área permanece a mesma. Tá? Claro que eu estou usando o fato não exatamente da área ser base vezes altura sobre 2, mas dela ser proporcional ao produto da base pela altura. Tá? Uma outra propriedade que é muito útil é a seguinte: digamos que a razão é exatamente a mesma. Tá? Digamos que você tenha um triângulo, tá? E trace uma seviana qualquer, uma reta qualquer passando aqui por um dos vértices do triângulo. Tá? Aqui você tem áreas A1 e A2. Tá? E digamos que você saiba que esse segmento seja proporcional a M, esse segmento seja proporcional a N. Tá? Então, um caso particular é quando você pega a mediana. Tá? Quando você pega a mediana, aqui vai ser proporcional a 1 e a 1. Tá? No caso geral, é proporcional a M e a N. Então, qual é a razão entre essas áreas A1 e A2? Então, a razão entre as áreas A1 e A2
tá, é exatamente igual à razão entre os segmentos que são determinados sobre a base por essa seviana. Tá? Então, se esse segmento for o dobro desse aqui, essa área vai ser igual ao dobro dessa aqui. Por quê? A altura é a mesma, tá? Mesmo argumento aqui, tá? Então, aqui, como a altura era a mesma, tá? E a base também, a área era sempre igual. Aqui, a área não é a mesma, a base não é a mesma, tá? Mas a altura é. Então, a área vai ser proporcional à base. Ok? Pois bem, esse problema, né, ele pode ser resolvido, tá, aplicando exatamente esse princípio. Tá? Então, você pega essa figura, tá, e traça algumas sevianas. Na verdade, tem mais de uma maneira de fazer isso. Tá? A gente consegue, aplicando esse fato aqui mais de uma vez, chegar à relação entre a área que eu marquei e a área do triângulo todo. Tá? Já viram aí? O que vocês estão pensando aqui em traçar? Não tem uma solução única, não. Tá? Tem várias maneiras aí de fazer esse cálculo. Quanto é que... Alguém chegou já à resposta? 5? Então, o que vocês querem que eu trace aqui? Vou dar nomes aqui, esses pontos, para vocês poderem me dizer o que vocês querem que eu trace. Traçar por onde? De A para E, por exemplo. O que mais? E posso, por exemplo, traçar de E para este ponto aqui. Tá? Por que isso resolve aqui o meu problema? Então vamos lá. Agora a gente pode relacionar todas essas áreas, tá, dos triângulos que são formados aqui. Tá? Então, por exemplo, uma forma aqui da gente proceder, tá? Então essa areazinha aqui é o que a gente quer achar, tá? Então vamos chamar de A aqui. Então, se essa área é A, tá? Então essa área é A, essa área é A, essa área é A. Tá? Por quê? Todos esses triângulos aqui, meu desenho não, tá? Mas no enunciado aqui do problema, todos esses triângulos são obtidos pegando a base AC, então nesse meu desenho a base é AC, tá? Dividindo em 4 pedaços iguais, logo por causa dessa propriedade, tá? Esses triângulos todos têm a mesma área. Tá? Tudo isso é igual a A. Tá? E esse triângulo aqui, qual é a área dele? Então, agora eu vou usar essa seviana, tá? Então, a base agora mudou. Então, base é aquilo que interessa a gente, tá? Então, antes a base era C, tá? Agora eu vou olhar para esse triângulo como tendo base BC. Essa base BC está dividida em segmentos proporcionais a 2 e a 1. Certo? Então, a área desse triângulo aqui é a metade do triângulo AEC. Tá? Qual é a área do triângulo AEC? 1, 2, 3, 4A. Então, aquela área que sobrou ali é quanto? 2A.
certo? Veja, um espírito é parecido com o do problema lá do quadrado original, tá? Você não precisa calcular bases, alturas, calcular segmentos, tá? A gente pode, em muitos problemas, raciocinar diretamente com as áreas envolvidas. Tá? Então, a gente vai ter que 6A é igual a 30, logo A é 5 centímetros quadrados. Tá? Essa não é a única maneira aqui que eu teria para subdividir esse meu triângulo. Tá? Eu podia ter feito outras coisas, eu podia ter traçado FB, por exemplo. Tá? Várias maneiras aqui que a gente tem para resolver, tá? Sempre através dessa decomposição. Ok? Para ilustrar mais uma observação, deixa eu dar um outro exemplo. Também é um exemplo, é um exercício aí do livro. Digamos que você tenha um triângulo e você queira partir esse triângulo em 3 pedaços de mesma área, tá? Através de retas paralelas à base desse triângulo. Tá? E aí a pergunta do problema, então, digamos que eu conheça essa altura, digamos que essa altura seja, digamos, 6 centímetros, tá? E você queira partir esse triângulo, tá? Em 3 pedaços, tá? De mesma área. Eu quero saber qual é essa distância H, tá? Vamos chamar de D, depois chamar de H a total. Quero saber qual é essa distância D, tá? Entre esses 2 pedacinhos aqui. Tá? Quero saber qual é a altura do trapézio que fica formado aqui no meio, tá? Quando você divide essa área em 3 partes iguais. Tá? Então, mais uma vez, quem gosta de fórmula vai pegar esse problema e encher de letra aí, né? Quais são as incógnitas aqui do problema? Esse D é uma incógnita, tá? Esse pedacinho aqui é uma outra incógnita, porque eu tenho essas 2 localizações. E aí eu vou ter essa base aqui é desconhecida, vou atribuir uma letra para isso. Tá? E tentar, via semelhança, etc., relacionar esses elementos. Tá? Qual é a maneira razoável da gente resolver esse problema? Tá? Não adianta a vocês que não é tentando expressar a área desse trapézio, tá? Usando aquela fórmula ali. Se você faz isso, pode até... Se você tiver fôlego, tá? Chega a resposta, tá? Mas vai sofrer um bocado. Qual é a maneira da gente atacar esse problema de uma forma eficiente? E essa terceira observação, tá, que eu vou fazer aqui, tá, e que a gente vai usar, tá, aqui nesse problema, tá, é uma das coisas mais importantes, tá, que os seus alunos deviam levar do ensino de geometria. Tá? Que é o seguinte, o segredo aqui para resolver esse problema, tá, é não se enganar, tá, e não considerar essas 3 figuras que estão marcadas aqui. Tá? O segredo desse problema é você considerar essas outras figuras aqui. Essa
e essa. Esses três triângulos aqui. O que esses três triângulos têm? Que relação eles guardam entre si? São triângulos semelhantes. Tá? E o que acontece quando você compara a área de figuras semelhantes? Você sabe que um retângulo é semelhante a outro na razão 2, por exemplo, significa que cada elemento linear é multiplicado por 2 aí no segundo triângulo. O que acontece com a razão entre as áreas dele? Vai ser o dobro também? Não, vai ser o quádruplo. Tá? Se o triângulo tem os lados multiplicados por 3, a área vai ser multiplicada por 9. Tá? Sempre o quadrado da razão de semelhança. Tá? Então, essa propriedade que se replica na geometria espacial para volumes, tá? Então, se você tem figuras semelhantes no espaço, o volume entre elas, a razão entre os volumes é igual ao cubo da razão de semelhança. Então, essa propriedade é uma propriedade extremamente útil, extremamente importante para a gente entender a natureza aí do conceito de área. Tá? Então, figuras, a terceira observação é que figuras semelhantes na razão K então, deixa eu escrever melhor isso aqui. A razão entre as áreas de figuras semelhantes da razão K é igual a K ao quadrado. Qual é a justificativa? Então, se você pensar, por exemplo, em polígonos, tá? Isso pode ser demonstrado aí numa situação mais geral de figuras quaisquer, tá? Mas se você pensar em polígonos, você estuda semelhança de polígonos por meio de semelhança de triângulos. Né? Você decompõe os polígonos em triângulos. Tá? Então, se eu demonstrar que isso vale para triângulos, tá? Eu estarei demonstrando que isso vai valer para figuras quaisquer. Mas se eu tenho dois triângulos semelhantes e vou comparar as áreas deles, então o que acontece? Quando eu passo de um triângulo para um triângulo que é semelhante a ele, eu estou multiplicando todas as dimensões pelo fator K. Então, estou multiplicando a base por K, estou multiplicando a altura por K. Se eu multiplico tanto base quanto altura por K, o que vai acontecer com a área? Vai ser multiplicada por K ao quadrado. Tá? Então, a maneira razoável, tá? Mentalmente sadia de resolver esse problema, tá? É usar essa propriedade. Tá? Então, o que eu tenho aqui é que, se eu chamar essas áreas aqui dos três triângulos, tá? De A1, A2, tá? e A3, tá? Que são as áreas não das diversas partes, mas as áreas dos triângulos, eu sei que essa área aqui, vamos chamar essa aqui de A1, essa área aqui de A2, tá? E vamos chamar a área do triângulo todo de A3. Tá? Então, como essas três áreas, tá, essas três áreas parciais aqui são iguais, tá? Eu vou ter que essas três áreas, A1, A2 e A3, tá, vão ser proporcionais, tá, aos números 1, 2 e 3. Certo?
a área do primeiro triângulo, a área do primeiro triângulo vai estar para 1, que é o Azinho, assim como do segundo vai estar para A mais A, 2A, proporcional a 2, e o outro proporcional a 3. Deste fato, tá, sai a relação que vai haver entre as distâncias D1, D2 e D3. Então, agora vamos considerar as três distâncias D1, D2 e D3 de cada uma dessas retas ao vértice. Tá? Então, a referência aqui útil é distância ao vértice, tá? Não distância à base. A distância à base não nos auxilia a resolver o problema. A distância ao vértice, sim. Então, o fato de A1, A2 e A3 serem proporcionais a 1, 2 e 3, tá, me diz que D1 ao quadrado, D2 ao quadrado e D3 ao quadrado são proporcionais a 1, 2 e 3. Tá? Aí, na verdade, o problema dá o D3. Então, daqui sai que D1 vai estar para 1, assim como D2 está para a raiz de 2, assim como D3 está para a raiz de 3. Então, a razão entre essas distâncias é proporcional não a 1, 2 e 3, mas às raízes quadradas de 1, 2 e 3. E aí, o D1 é igual ao D3 sobre raiz de 3. O D2 vai ser D3 sobre raiz de 2. Tá? E aí, com isso, a gente calcula a nossa distância D. Tá? O que vai ser o D? É a diferença entre D2 e D1. Certo? Então, é D3 sobre raiz de 2 menos D3 sobre raiz de 3. Ok? Agora, o D3 é 6. É só fazer as contas aqui, simplificar, fazer o que a gente achar necessário fazer. Entendido? Tá? Sem precisar de fórmula de área de trapézio, tá? Nada disso. Como é que é? D2 raiz de 2 sobre raiz de 3. D2 sobre raiz de 2. Ah, tem razão. Tá. Obrigado. Isso aqui está errado, né? Ou então faz a diferença aí, D2 menos D1. Mas corrigindo aqui o que foi feito, né? Então, o D2, na verdade, é D3 raiz de 2 sobre raiz de 3. Então, é isso que a gente vai ter. D3 raiz de 2 sobre raiz de 3. Então, vamos terminar aqui, fazer essas contas direito, não? Deixa de preguiça, não? É porque eu quero ainda deixar mais um problema para vocês pensarem nisso. Então, dá D3 raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 3. E aí, é claro que se a gente for fazer contas, principalmente contas aproximadas, tá? Pode ser uma boa ideia racionalizar, tá? Mas vamos deixar aqui desse modo mesmo. Ok? Então, no caso, é só substituir agora o D3 por 6, que é o dado aqui do problema. Deixa eu, para terminar, fazer mais uma observação.
Uma outra coisa que a gente pode explorar bastante aí com áreas, tá? É utilizar áreas, tá, para resolver problemas de uma maneira mais simples do que a estratégia baseada nas propriedades métricas usuais, tá? De semelhança, tá? E do Teorema de Pitágoras. Então, deixa eu dar esse exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tenha um triângulo retângulo com dois catetos medindo 3 e 4. E que eu pegue um ponto aqui que esteja nessa situação. Esteja a uma distância 1 desse cateto de 4, tá? E a uma distância 2 do cateto de 3. E eu queira calcular essa distância D, a hipotenusa. Tá? Sabemos resolver? Sabemos resolver o problema? Como? Eu acho que a solução que a gente normalmente pensa nesse problema, que não é difícil aqui de ser feita, tá? É uma solução usando semelhança, tá? Então, se você prolonga aqui esses segmentos, fica formado aqui um triângulo retângulo que é semelhante ao original. E você pode calcular as dimensões desse triângulo retângulo usando semelhança, tá? Então, como isso aqui está uma distância 1, então, usando a semelhança desse triângulo aqui com o total, dá para calcular quanto vale esse comprimento completo. Tá? Daqui você calcula este. Tá? E aí, calcula essa distância aqui sem grandes problemas. Tá? Mas, se você está atento, tá, às propriedades de área, tá, a gente tem uma maneira extremamente rápida, tá, elegante de resolver esse problema, tá, que usando decomposição da área do triângulo original, tá, em figuras que se relacionam com os segmentos que estão aqui. Tá? Então, você tem a ideia aqui de ligar esse ponto, tá, aos vértices aqui do triângulo. Então, o triângulo de 3 e 4 tem essa hipotenusa igual a 5. Tá? Então, você consegue calcular essa distância calculando a área do triângulo retângulo de dois modos diferentes. Então, essa área do triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2. Tá? Então, ele é 3 vezes 4 sobre 2. Certo? Mas a área desse triângulo retângulo, é também a soma das áreas desses três triângulos aqui. Então, essa área é 3 vezes 2 sobre 2, mais 4 vezes 1 sobre 2, mais 5 vezes d sobre 2. Tá? Se você igualar
essas duas expressões, né? Então, jogando fora o 2 do denominador comum de todo mundo aqui, vai dar 5D mais 4 mais 6 igual a 12. Certo? 5D mais 4 mais 6 igual a 12. 5D igual a 2. E daqui o D. Não, mas eu tô cortando todos os 2 aqui de todo mundo, tá? Estou igualando aqui essas áreas, então o 2 de todo mundo eu joguei fora aqui, já simplificando. Daqui vai dar 5D igual a 2D igual a 2/5. Queria chamar a atenção que esse problema aqui que a gente resolveu como Wagner acabou de falar, isso é um problema de geometria analítica, tá? Então, esse problema de geometria analítica é o problema de eu achar a distância, tá, do ponto xy, de coordenadas x e y, tá, a reta que passa. Então, se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B, então, da reta que passa pelos pontos 0B e A0. Certo? Então, se eu pego isso que eu fiz aqui, tá, e coloco em termos literais, tá, isso vai dar 5 não. Vai dar essa hipotenusa, que é a raiz quadrada de A2 mais B2 vezes D, mais AX, que vai ser a área desse triângulo aqui, mais BY, AY. Mais BX igual a AB. Quer dizer, eu estou igualando as áreas, tá? Mas jogando o denominador 2 fora aqui de todo mundo. Daqui vai sair que o D é igual a AB menos AY menos BX dividido por raiz quadrada de A2 mais B2. Parece familiar essa expressão que a gente encontrou aqui? É a fórmula da distância do ponto do plano a uma reta, que raríssimas vezes tem qualquer tipo de justificativa nos livros. Tá? Em geral, você vê, a fórmula é essa e pronto. Tá? Na verdade, usando áreas, tá? A gente consegue, porque AB menos AY menos BX aqui é a equação dessa reta. Tá? A equação dessa reta, isso aqui é a equação de uma reta, tá? E é fácil você verificar que realmente ela passa pelos pontos 0B e pelo ponto A0. Tá? Então isso aqui é o ponto substituído na equação da reta, dividido por raiz quadrada de A2 mais B2. Essa é a fórmula. Tá? Então, aqui por áreas é fácil da gente justificar, pelo menos no caso particular, do ponto está dentro aqui do triângulo formado aqui pela reta. Tá? Então, áreas, fiquem atentos, tá? Porque áreas pode nos dar uma possibilidade de resolver problemas métricos em que a área não é o objetivo, tá? A área é o meio. Tá? Você não quer calcular uma área aqui, mas é um instrumento que você usa para calcular distâncias. Ok? Então, hoje à tarde, vocês vão trabalhar aí em vários problemas que caíram aí nas provas da OBMEP para tentar colocar em jogo algumas dessas coisas que a gente falou. Tá? Bom dia para todos.